Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. E olha, Ele vai abençoar. Ele abençoa agora a sua vida. Ele abençoa agora. Não porque eu estou falando, não é por isso, mas porque está escrito, está determinado. Para aqueles que creem, está determinada a bênção. Está determinada a bênção. Só porque creem. Não precisa a pessoa merecer, mas porque ela crê, então Deus abençoa. Olha só, presta atenção. Nós falamos ontem para a gente ter o cuidado, né, com o mugido ou rugido do leão. O leão anda bramando para possuir aquela presa. E ele aproveita, ele faz aquele mugido. Uau! Não é só ele não, os outros também, os seus companheiros. E com esse barulho, os leões apavoram as suas presas, apavoram as manadas. As manadas são dezenas, centenas, milhares. Então, o que acontece? Quando ele apavora com o seu mugido, ele vê que há aqueles animais mais fracos, mais débeis. Eu diria, no mundo espiritual, na igreja, há aquelas pessoas mais sensíveis, muito sensíveis. Pessoas, qualquer coisinha se sentem, sabe? Sentem aquela dor, aquela amargura na alma. E isso não é Deus, isso não é de Deus. Essa hipersensibilidade não é boa. Isso é mal, isso é carnal. E isso é que faz levar as pessoas à destruição. Você tem que ser racional, mais racional, menos emocional. Mais racional, menos emocional. E quando a pessoa é emocional, emotiva, qualquer coisinha, qualquer perebinha, ela começa a chorar e quer sair fora. Primeira coisa que ela fala, vamos embora. Não é lugar para mim. Bom, é isso que o diabo quer. Ele quer ver com o mugido dele, o bramido dele, aqueles que são fracos não conseguem acompanhar a manada, vão ficando para trás. Essa é a realidade. E estes são detectados, identificados como fracos para os leões. E aí é barba, cabelo e bigode, desculpa a expressão. Os leões deitam e rolam. E é isso que o diabo faz com as pessoas que têm sido muito sensíveis. Eu falo isso porque eu também era sensível. Muitas pessoas que eu conheço, familiares, sensíveis, pessoas muito sensíveis. E a pessoa sensível, qualquer palavrinha um pouquinho mais, com uma tonalidade mais forte, elas se ofendem com facilidade. Veja só, vamos avaliar direitinho esse texto de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 6, que nós temos muito a aprender com estas palavras. Pedro sabia o que estava falando, porque era o Espírito Santo através dele. Ele, como homem, como ex-pescador, não teria capacidade de escrever o que ele escreveu aqui. Mas é o Espírito Santo que nos dá para nos ensinar, nos exortar e nos ajudar a vencer as nossas fraquezas, nossas debilidades. Então, olha só, presta atenção, minha amiga e meu caro amigo. No versículo 6, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz assim: humilhai-vos, pois,
debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Quer dizer, para que a seu tempo Deus vos exalte. Você sabia, minha amiga e meu caro amigo, que Deus somente exalta os que foram humilhados? Portanto, quando a pessoa rejeita a humilhação, quando o cristão, a pessoa cristã rejeita a humilhação, então ela está fechando as portas para que Deus a seu tempo venha exaltá-la. É isso aí. É isso aí. Pedro então diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Eu lembro que eu fui muito humilhado, muito. E eu não esqueço algumas humilhações pontuais, mas que marcaram muito a minha vida. E graças a Deus, porque se eu não tivesse sido humilhado, Deus não poderia me exaltar. Porque só os humilhados, que realmente passaram pelo crivo da humilhação e se mantiveram firmes, não é humilhados e saíram, viraram as costas e ficaram com raiva e quiseram reagir. Não, são os humilhados que são humilhados e dizem: sim, senhor, sim, senhor. Aceitam, acatam a humilhação. Mas quando eu saía daquelas humilhações, diante das humilhações, então a gente ia para um cantinho, reclamar, lamentar, chorar com Deus. Aí sim, com Ele a gente pode falar à vontade. Como é bacana, né? É muito bacana você ter alguém que compreende você perfeitamente, alguém que entende você, especialmente nesse momento de humilhação. Eu lembro uma certa ocasião que estávamos eu não era pastor, eu era apenas um membro da igreja. E nessa igreja nós estávamos reunidos na casa do pastor principal. E outros pastores e membros, obreiros, estavam todos reunidos ali. E naquele momento, esse pastor disse para mim que eu fazia um trabalho evangelístico no cinema, em 2 cinemas. E ele disse para mim assim: Edir, eu acho que você não tem chamada não, rapaz. Eu acho que você... Mas foi assim na lata. Por que ele estava falando aquilo? Poderia ter me chamado particular. Ele disse: olha, não dá para você ficar, porque eu quero fazer um trabalho mais consistente e tal. Lá poderia falar assim, particular, mas não. Fui no meio de todos eles, obreiros, pessoas que me consideravam de Deus. E eu fiquei tão humilhado, tão envergonhado. A Esther também estava do meu lado. Eles sabiam, todos sabiam dos meus planos, querer ganhar alma, só ganhar alma, não queria mais nada. Eu não queria ter igreja, não queria ter nada, eu não quero nada, eu só quero ganhar alma. Esse era e é e continuará sendo o nosso objetivo. Mas naquele momento ele disse isso, e eu senti como se uma bomba estourasse no meu peito. Mas foi muito dolorosa, porque eu acreditava, eu achava que ele acreditava que eu pudesse servir. Eu estava, no final das contas, me preparando para deixar tudo, deixar os meus
empregos públicos, 2 empregos públicos. E ele disse, não, você não tem chamada. Quer dizer, foi um balde de gelo misturado com água em cima da minha cabeça. E todos ficaram sem graça. Não foi só eu, não. Eu fiquei sem graça. Todos ficaram sem jeito. Todos. Inclusive o próprio pastor. Então, o que eu fiz? Qual foi a minha reação naquele momento? Eu estava tão caído, tão prostrado, me abateu tanto, me abalou tanto, que ele, o pastor, não teve mais palavras para dizer. Ele ficou tão sem graça que ele chegou e disse, olha, vamos orar. É a desculpa, isso é uma desculpa que o pastor usa para interromper uma determinada reunião ou uma situação. Então, tá bom. Todo mundo começou a buscar um cantinho para orar. E aí havia uma mesinha de centro perto de mim. Eu me ajoelhei ali, naquele lugar. Me ajoelhei. Coloquei a cara entre as minhas mãos. Tempo. Eu não sabia nem o que falar para Deus. Eu não sabia. Mas, naquele momento, eu só disse, meu Pai. Magnífico. Quando eu falei, meu Pai, baixinho, meu Pai. Quando eu falei, meu Pai, parece que, não parece não, aconteceu mesmo, Deus descer sobre mim. E quando eu falei a segunda vez, meu Pai, eu já falei com um sorriso. E eu continuei falando, meu Pai, meu Pai. Eu só falava, meu Pai, mais nada. Eu nem exprimi o que eu estava sentindo. Mas aquela humilhação foi tão dolorosa que o meu Pai veio naquele momento e me confortou. O que aconteceu em seguida? Eu comecei a rir. Eu era para estar chorando, mas eu estava rindo, mas não é rindo, dando uma gargalhada assim, como tivesse ouvido alguma coisa engraçada. Não, eu estava em gozo na alma, literalmente em gozo, por conta de ter recebido aquela visitação do Espírito Santo. Parecia que Jesus estava ali dizendo, meu filho, eu sou contigo. Eu só falei meu Pai, eu não falei mais nada, só falei meu Pai, e comecei a rir. Quando eu tive aquela reação gloriosa, gostosa, um gozo na alma, profundo, um gozo de Deus, todo mundo parou de orar eles começaram a observar-me. Todo mundo parou e ficou olhando para mim. E eu rindo, e gozo, em alegria, por ter sido confortado, consolado pelo Espírito Santo. Quer dizer, eu entendo o que está escrito aí. Eu vivenciei isso aí. Eu me humilhei, quer dizer, eu fui humilhado e fiquei calado. E eu fui falar com Deus. Quando eu falei, meu Pai, aí já era. Então, eu entendo que a gente só é exaltado por Deus. Por Deus. Porque se a gente quiser ser exaltado pelo homem, a gente está perdido. Ah, não tenha dúvida. Se você busca a glória deste mundo,
é porque você não conhece o Espírito Santo, você não tem nada de Deus. Porque quem é de Deus busca a glória de Deus, que vem de Deus. Se você é humilhada, humilhado, qualquer circunstância, e se você é de Deus, você busca a Deus. Oh, meu Deus, tem compaixão de mim. Eu não cheguei a nem falar, tem compaixão de mim, eu só falei, meu Pai. Mas o meu Pai, aquela expressão, meu Pai era meu Pai de dor, eu falando, meu Pai, eu estou em profunda dor. Em outras palavras. Mas eu falei só meu Pai, só isso. Só isso. Porque Deus sabe o que se passa com a gente. Eu fui humilhado e Deus nos exaltou na hora. Na hora. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer com você na mesma hora. Eu fui humilhado outras tantas vezes e nem por isso deixei de gemer, chorar, enfim. Mas eu aprendi, eu tive experiências que hoje me ajudam, me ensinam a passar para os outros o que eu passei, para que todos venham crescer espiritualmente. Não que o conhecimento da palavra de Deus faça a gente crescer. O que faz a gente crescer são as experiências. Quanto mais você tiver experiências de lutas, de dores, de sofrimento, de aflições, de angústias, mais você será experimentada, mais Deus vai ser santificado na sua vida se você permanecer. Se não permanecer, não. Se você permanecer, você vai vencer e Deus vai honrá-la, vai honrá-lo. Deus vai exaltar você, né, no momento certo. Então, o primeiro versículo que nós lemos aqui, capítulo 5, versículo 6, ele diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Ali era o pastor, era uma autoridade, e eu não podia falar nada, a não ser orar. Mas eu me submeti àquela humilhação e a seu tempo, Deus, naquele momento, naquela dor, eu acho que eu não iria suportar a dor pelo resto da noite. Deus veio, me confortou, me exaltou com alegria, com gozo. Então ele diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, Deus vos exalte, lançando sobre ele, quer dizer, colocando sobre Deus, sobre o Senhor Jesus, o Espírito Santo que você crê que tem, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade. Toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós. Às vezes, a gente crê quando está na igreja, a gente crê quando está orando, a gente crê quando está lendo a Bíblia, mas quando nós vamos passar pelo crivo da provação do deserto, que Deus nos leva, Deus levou Jesus para o deserto, foi o próprio Espírito Santo quem levou Jesus para o deserto. Então, Deus permitiu isso. Foi o próprio Espírito Santo quem conduziu Jesus para o deserto. E lá no deserto, depois de ser tentado a primeira vez pelo diabo, o diabo pegou Jesus e o levou até o alto do monte. Pode você entender isso? Pode. É difícil compreender, mas foi isso que aconteceu. Não me peça explicação, porque eu só sei isso, eu só sei aquilo que está escrito. Eu sei que está escrito que o diabo
pegou Jesus e levou lá no alto do monte. Não foi andando com ele. Não, pegou Jesus e levou Jesus até o alto do monte. Depois levou para o outro lado. Primeiro levou para o pináculo do templo, depois levou para o alto do monte. Foi o diabo que fez isso. Mas quem levou Jesus para o deserto? Foi o Espírito Santo, foi Deus. E lá Jesus foi provado. Ele precisava daquilo. Ele precisava passar pelo crivo da provação. E por causa disso, ele veio ser o nosso Senhor e Salvador e ter um nome exaltado, pelo qual todo joelho se dobrará. Mas primeiro Jesus teve que ser humilhado, teve que ser provado, digamos assim. Ele foi provado, humilhado porque ficou com fome, foi provado ali na hora, depois foi levado por Satanás lá no alto do pináculo do templo e depois para o alto monte. Como é que você vai entender isso? Deus permite. Às vezes você não tem ideia. A gente passa por situações que a gente, poxa, por que eu fiz isso? Eu tomei essa decisão errada. Olha só onde eu estou. Aquela decisão errada. Deus permitiu. Você sabia disso? Ele permite. Quando nós estamos na mão de Deus, Ele, se tem um plano maior ou menor para nós, Ele vai nos conduzir. Então não adianta a gente querer fazer das tripas coração, não adianta a gente querer resolver o problema, porque aquele problema, aquela situação, Deus é quem nos levou para que nós viéssemos aprender a crescer, a desenvolver a nossa fé. Aí você pergunta, bispo, mas Jesus precisava aprender se ele era o Filho de Deus? Mas ele aprendeu pelas coisas que sofreu, está escrito. Ele aprendeu. Jesus era o Filho do homem. Quer dizer, filho, referindo-se a Deus, homem, referindo-se à humanidade dele. Ele era humano, mas era Deus. Então, ele teve que aprender como homem as experiências, porque tudo que ele iria passar iria fortalecê-lo para que no dia do seu sacrifício ele pudesse segurar, aguentar. Porque só uma pessoa experiente tem condições de ajudar outras pessoas. Se a pessoa não tem experiências, ela tem a palavra, ela tem a letra, ela tem o conhecimento bíblico, mas se ela não tem experiência, não vai adiantar. Não vai adiantar. Então Deus permite que nós aprendamos. Você tem que aprender, como Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. Aprendeu pelas coisas que sofreu. Então, isso acontece com você. Se aconteceu com o próprio Filho do homem, o Filho de Deus, não vai acontecer com a gente? Então, ele fala, Pedro foi uma dessas pessoas. Pedro aprendeu pelas coisas que sofreu. Ele negou Jesus 3 vezes. Então, outra feita, ele revelou para Jesus, ele revelou para Jesus, ele falou, quando Jesus falou sobre a glória de ter sido revelado
revelado para ele. Quando Jesus perguntou aos discípulos, é outra parte. E Pedro se levantou e disse: Tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Bem-aventurado és, Pedro, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então Pedro ficou todo eufórico com aquela revelação. Foi ele que teve aquela revelação de Deus. E os discípulos ficaram olhando, respeitando Pedro. Poxa, teve a revelação. Mais tarde, logo depois, passado algumas horas, quando Jesus disse que ia ter que subir para Jerusalém, e lá ele ia ser preso, julgado, condenado, morto e tal, e Pedro então o chamou à parte e disse: Senhor, tu não podes ir para lá. Aí Jesus disse assim: arreda Satanás para Pedro. Arreda Satanás. Então, amiga e amigo, Pedro teve experiências, então ele, dirigido pelo Espírito Santo, escreveu esse texto. E nós temos que usar esses textos para que a gente venha saber, ter consciência de que as lutas vêm, as batalhas, as guerras, as humilhações, as perseguições, as injustiças. Tudo isso acontece, especialmente no meio da igreja. Por quê? Porque quando acontecem esses problemas todos na igreja, Deus está, digamos assim, provando a fé de cada um. Talvez você que esteja agora me assistindo, você seja uma dessas pessoas que, quando você estava indo muito bem na igreja, não sei o que você era, se era oficial ou não da igreja, mas você estava indo muito bem, dava o melhor de si para as outras pessoas, ajudava e tal, mas em dado momento você foi passado por uma humilhação. E qual foi a sua reação? Qual foi a sua reação? A sua reação foi se defender. Não, eu não aceito. Você lutou pela sua posição, pelo que você já havia feito. E aí você, poxa, não aceito. Pois é. Hoje você está caído, e perdeu a grande oportunidade, a grande chance de ser exaltado pelo próprio Deus. Por isso que eu disse inicialmente, a pessoa sensível, ela logo se machuca e quer sair fora. Ela se ofende, vai embora logo. Deus não pode contar com pessoas sensíveis, hipersensíveis, que por qualquer coisinha, qualquer palavrinha, o diabo sabe quando a pessoa é assim, e ele aproveita, ele dá o empurrãozinho, ele usa outras pessoas, filhos dele, para futucar, para mexer com aquela pessoa, justamente para ela ficar sentida e abandonar a fé. Muitas pessoas que estão me ouvindo, com certeza o Espírito Santo está falando, está aí convencendo nesse momento. Você, minha amiga, meu amigo, tem que aprender. Nós temos a palavra de Deus que ensina a teoria, mas a prática, minha amiga, é você que tem que aprender sozinha, é você que vai ter que passar. Jesus passou. Ele aprendeu pelas coisas que sofreu. Está escrito. Jesus, quando esteve aqui, aprendeu pelas coisas que sofreu. Então, ele não aprendeu porque o Pai ensinou simplesmente. Não. Aprendeu pelas coisas que sofreu. Ele passou. Ele gemeu. Ele urrou. Ele chorou. Ele chegou o momento de dizer: Pai, passe de mim este cálice 3 vezes. Olha só a profundidade de dor que ele estava passando, a humilhação. Então você
você, eu estou falando você, mas todos nós temos que encarar as provações, as lutas, as dificuldades, as humilhações, as injustiças. Ixi, você não tem ideia do que nós passamos. Tudo que foi escrito a respeito do nosso trabalho foi apenas um chazinho, um cheirinho. Você não tem ideia, porque a gente é muita dor, muito sofrimento. Mas graças a Deus temos vencido pela misericórdia de Deus, não porque somos fortes, sábios, nada disso, mas porque Deus é conosco, confiamos nele. E eu queria que você saiba de uma coisa é você ter fé para tomar posse de uma determinada bênção, de uma cura, de prosperidade, seja lá o que for. Outra coisa é você confiar. A gente tem fé, é fácil usar a fé, pá, naquele momento, pá. O difícil é manter aquela fé constante, que se chama confiança. Confiança. Uma coisa é você ter fé, outra coisa é você confiar. Ele disse, lançando sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus disse, eu não vou deixá-los órfãos, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essas palavras me confortaram e me confortam nos momentos mais cruéis da minha vida. Mas eu tive que passar por esses momentos cruéis, essas dificuldades. E tem mais. Se você quer servir a Deus, se você é aquela pessoa que quer colocar sua vida 100% a serviço de Deus, então prepare-se para sofrer perseguições, injustiças, calúnias. Prepare-se para ser escrachado por esse mundo. Prepare-se. Prepare-se. Porque Deus não usa filhinho de papai. Entende o que eu quero dizer? Ele não usa aquelas criaturas que não passaram problemas. Moisés ficou 40 anos só aprendendo lá no Egito. Depois ele ficou mais 40 anos no deserto, só aprendendo as dificuldades do deserto. Depois, ele passou 40 anos, mais 40 anos, praticando aquilo que ele havia aprendido. Bem, eu queria ler esse texto todo com vocês. Amanhã eu vou continuar com ele, porque isso é muito bacana, muito legal. Lance, amiga e amigo, a sua ansiedade sobre Deus, sobre o Senhor Jesus. Ele é com você. Ele é com você como ele é comigo. Eu não sou melhor do que você, nem você do que eu. Eu não sou mais santo do que você, nem você mais do que eu. Todos somos iguais. Todos estamos sujeitos às nossas fraquezas, debilidades. Todos nós precisamos aprender. E Deus permite isso tudo que aconteça conosco para que a gente venha a amadurecer na fé, para que então Ele possa usar-nos segundo a vontade dEle. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês e amanhã vamos continuar com esse tema. Leia, por favor, 1 Pedro, capítulo 5, inteiro. Porque quando nós começarmos aqui a falar, você vai sintonizar bem o assunto, tá bom? Deus abençoe e até amanhã. Graças a Deus.